Oi, meu nome é Stephanie, eu sou estudante de Direito e no vídeo de hoje nós falaremos sobre um tema muito importante para o direito do trabalho, que é a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho. Hoje, existem situações onde o empregado ele para de trabalhar, mas o contrato não é encerrado, né? O vínculo, nesses casos, ele continua existindo. O que muda é se o empregado, o salário para ele, né, será pago ou se o tempo contará como serviço. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso. E aí você me pergunta, tá, Stephanie, mas o que é um contrato de trabalho? Um contrato de trabalho, ele é um acordo entre empregado e empregador, onde o empregado, ele se compromete a prestar serviços de forma pessoal, de forma subordinada, de forma não eventual e remunerada ao seu empregado. A gente sabe que cada contrato de trabalho, cada acordo firmado é diferente para cada empregador. E assim, vai nascendo os contratos de empresa, cada colaborador, cada funcionário. Cada um tem um contrato diferente, né? Como a gente bem sabe, cada um exerce uma função diferente. Por isso, esse é o conceito de contrato de trabalho. Já na interrupção, o empregado, ele não trabalha, mas ele continua recebendo. E o tempo que ele não trabalha continua sendo contado como tempo de serviço. A gente vê que o vínculo, ele permanece ativo, continua existindo esse vínculo entre o empregado e o empregador. O empregado, ele ainda paga o salário, ainda conta para férias, ainda conta para 13º e até mesmo para FGTS. Alguns casos, né, clássicos da interrupção são férias, licença paternidade, licença maternidade, o final de descanso remunerado, faltas justificadas como falecimento, casamento, doação de sangue, alistamento eleitoral, entre outros. Então, com isso, a gente já consegue ter uma ideia, uma percepção do que é a interrupção do contrato de trabalho. Já aqui, no conceito de suspensão do contrato de trabalho, a gente vê que é totalmente diferente da interrupção. Aqui na suspensão, o trabalhador não trabalha, o empregado não trabalha e também não recebe salário, né? Além disso, o tempo que ele fica afastado não conta como tempo de serviço. Aqui a gente pode dizer que o contrato ele fica paralisado, né? Ou seja, nem o empregado tem obrigações e nem o empregador tem a obrigação de pagar salário. Aqui um exemplo bem prático de suspensão é a licença não remunerada, né? É o afastamento previdenciário após o 15º dia, quando a pessoa já vai e fica afastada hoje, como a gente conhece, pelo INSS, devido a alguma auxílio-doença ou por algum acidente. Suspensão disciplinar, onde hoje muitas empresas adotam a forma de suspensão disciplinar, então ela também é uma forma de suspensão do contrato de trabalho. Aqui eu coloquei um quadro de comparação para a gente ver melhor essa distinção, essa diferença entre interrupção e suspensão. A gente já começa vendo que nenhum dos dois há prestação de serviço por parte do empregado. Começa a diferenciação a partir do pagamento de salário, onde na interrupção há o pagamento de salário, enquanto na suspensão não há. O empregador, ele não tem essa obrigação de prestar contas ao empregado ou até mesmo de pagar salário. A gente já vê também na contagem do tempo de serviço. Enquanto o contrato está ali interrupto, que você está no licença maternidade, licença paternidade, conta sim como tempo de serviço. Já na suspensão, não. Quando recebe uma medida disciplinar e você é afastado da empresa, né, por algum, ou até mesmo por algum acidente, um auxílio-doença, esses casos não contam como tempo de serviço. Recolhimento do FGTS, efeitos contratuais, onde os efeitos contratuais na interrupção, eles são mantidos, a empresa ela precisa manter, né, porque ainda há esse vínculo ativo, enquanto na suspensão eles ficam paralisados, né, eles não contam na suspensão. É mais um quadro comparativo para que a gente consiga entender de uma forma um pouco melhor, de uma forma um pouco mais abrangente sobre o que é suspensão e o que é interrupção. Agora nós vamos falar e vamos citar as principais hipóteses previstas pela CLT, que é a Consolidação de Leis Trabalhistas, e trazidas também em leis especiais.
A interrupção, aqui na interrupção, a principal de todas é as férias, que ela é respaldada pelo artigo 129 da Consolidação de Leis Trabalhistas, onde após um período de trabalho, né, de prestação de serviço, o empregado ele tem direito a 30 dias de férias. Hoje, né, há outros meios de garantir esses 30 dias, onde você pode conversar com a empresa, né, de fazer 15, ou até mesmo vender um período das suas férias, mas vai de cada empregado. Outra hipótese legal são os feriados e repouso semanal remunerado, né? A gente que é da CLT, que é dessa turma hoje, conhece como o famoso DSR, né? Que é o descanso semanal remunerado. Tem a licença maternidade, que hoje é respaldada pela Constituição Federal, tá? Onde a mulher ela tem ali o seu período. Algumas empresas dão mais, algumas dão ali no prazo da Constituição, para que ela tenha esse período com o seu filho que acabou de nascer, né, de ter ali o seu puerpério, tudo certinho. A gente tem hoje, depois de muito tempo, a licença paternidade, onde os pais podem ficar com as mães dos seus filhos ali no tempo, né, de puerpério, ali no início, onde tudo é muito novo. Então, hoje, há esse direito garantido e também há essa questão das empresas dar o tempo que vai de acordo aí com cada empresa. Tá? Tem empresa que dá mais, tem empresa que dá menos, vai de cada empresa, mas é um direito garantido. E tem as faltas justificadas, né? Que como a gente falou anteriormente, que são as por luto, por casamento, alistamento eleitoral, doação de sangue, que é garantido hoje pela CLT, que é a Consolidação de Leis Trabalhistas. Lá no artigo 473, ele vem garantindo esse direito. Já nos casos de hipóteses de suspensão, a gente tem o afastamento previdenciário a partir do 15º dia. E a gente também tem a suspensão disciplinar, que ela é protegida pela Consolidação de Leis Trabalhistas, no seu artigo 474. Ele vem falando, né, sobre a disciplina, a suspensão disciplinar. Tem a participação em qualificação, em curso de qualificação, que muitas das vezes é ofertado pela empresa, que oferta ali um curso para os seus colaboradores ou para os seus gestores, para que o trabalho possa ser mais fluido. Esses tipos de curso, hoje, não são contados como jornadas de trabalho, tá? Eles não são levados como muitas pessoas pensam, ou até mesmo muitas pessoas acreditam, mas eu tô no meu horário de trabalho. Mas não conta como horário de trabalho, tá? Você não é pago nessa parte. É tido como uma suspensão do contrato de trabalho, porque você vai estar fazendo algo posterior, algo que não é o seu trabalho. E tem a greve, quando ela é declarada abusiva, tá? Porque é um direito do trabalhador a greve, mas quando ela é declarada abusiva, ela entra como suspensão do contrato de trabalho. Eu trouxe aqui alguns casos especiais, algumas curiosidades, para que a gente consiga dimensionar um pouquinho melhor como é tratado esses casos, né? Anteriormente, eu citei que a greve, quando ela é declarada abusiva, ela é como uma suspensão do contrato de trabalho. Então, o trabalhador que ele faz parte da greve, que tá ali na greve abusiva, ele não recebe aquele dia ou aquele período em que ele ficou nessa greve abusiva. Já na greve, né, durante uma greve legítima, o contrato ele é suspenso, mas ainda há discussões se o empregado pode compensar ou pagar aquelas horas ou aquele período que ele ficou de greve. Mas se ela for abusiva, o contrato ele é suspenso. Tá? A gente também tem aqui a suspensão por medida disciplinar, onde hoje a Consolidação de Leis Trabalhistas, a CLT, ela garante que o empregador pode sim suspender o contrato de trabalho do funcionário, do empregado. E aí, essa medida disciplinar, ela pode ser de até 30 dias, tá? Esse empregado pode receber essa suspensão de até 30 dias. Passou esse prazo, é considerado uma rescisão indireta, tá bom? Aí o empregado já é praticamente desligado da empresa. Um exemplo bem prático que muitos brasileiros vivenciaram foi no ano de 2020,
quando houve a pandemia, e aí a gente vê que é um caso realmente extraordinário, um caso excepcional, atípico, que foi com a medida provisória 936 de 2020, onde trouxe hipóteses ali de suspensão de contrato de trabalho temporário com o pagamento do benefício emergencial pelo governo. No ano de 2020, quem estava trabalhando, quem era CLT naquela época, se viu muitas vezes tendo que readaptar o contrato de trabalho. Muitos conseguiram ir para home office e outros tiveram que depender 100% do auxílio pago pelo governo. Então, essa foi uma aplicação bem real, contemporânea da suspensão do contrato de trabalho. Em resumo de tudo, a gente deve saber que tanto a suspensão quanto a interrupção do contrato de trabalho são situações que interrompem ali a prestação de serviço, mas que têm efeitos jurídicos diferentes, né? A gente, como percebeu em todo o vídeo, foi falado que a suspensão, ela interrompe a prestação de serviço e o salário, e a interrupção, ela interrompe a prestação de serviço, mas não interrompe os benefícios, o salário que ali é pago, e nem o tempo contado como prestação. E saber distinguir uma da outra é essencial, tanto para quem paga o salário, o tempo que é contado, e até mesmo para distinguir ali os direitos que são mantidos, os que não são mantidos. E então, de resumo, lembre-se sempre, a interrupção, o contrato continua com efeitos, e na suspensão, o contrato fica em pausa. Foi uma frase que eu coloquei aqui no nosso vídeo em um determinado momento, mas que é para que vocês realmente lembrem, saibam os direitos que são garantidos, o que acontece, por que é mantido, e aí tá tudo explicadinho nesse vídeo. Obrigada!